E muita gente falando, porque a família é desestruturada, porque o pai largou a mãe, porque isso, porque aquilo, e porque a pessoa não tem tal coisa, e porque meu pai, e as meninas vão crescendo com essa imagem, cadê meu pai? Eu não venci, o menino vai crescendo com essa imagem dentro dele, eu venci, eu deixei de vencer, eu fiz tal coisa, eu não fiz, porque cadê meu pai? E muitas vezes as mulheres dentro de casa ficam falando, a culpa é do seu pai. E nós crescemos numa sociedade e os anos foram se passando e eu trabalhando com mulheres e eu fui vendo, ao longo dos anos, os homens morrendo espiritualmente e as mulheres se gloriando por estarem crescendo. Isso é maldição para a igreja. Porque tudo que está fora da ordem, do princípio bíblico, do que diz a palavra, é maldição para a casa do nosso Deus. Amém? E essa moça, ela falou assim para mim assim, porque eu não fiz faculdade, eu estou trabalhando, eu tenho 17 anos, eu trabalho desde os 8 anos de idade, porque minha mãe me teve aos 13 anos de idade, meu pai não assumiu, e eu tive, porque meu pai. E eu olhei para a cliente, eu olhei para ela, eu falei, eu perdi minha mãe aos 10 anos de idade. Aos 21, eu tinha minha primeira empresa. Aos 25, eu tomava conta de 3 empresas. E meu pai nunca foi ausente. Eu amo a vida do meu pai. O que faltou na minha vida? Eu fui atrás. Aleluia. Eu fiz as minhas escolhas. Benditas ou malditas, mas escolhas naturais do dia a dia. Ninguém é culpado de nada, ninguém é culpado das suas escolhas. O homem foi culpado das escolhas dele, a mulher da escolha dela. Ninguém obrigou ela a nada. E vamos entrar à palavra. Só queria fazer esse adendo para poder entrar, os irmãos entenderem que rumo vai tomar a palavra na noite de hoje. Eu peço à igreja que fique em pé em referência à palavra. No livro de 1 João, capítulo 2, verso 3. Livro de João é logo antes de Apocalipse, lá no finalzinho já, depois de Gênesis, olha lá. Depois de Mateus, fica mais fácil, facilitando. Hebreus, Pedro, 1 João. Quando a igreja achar, a gente fala amém. Todos acharam, amados? Amém? 1 João 3, a gente vai ler do 3 ao 11. 2, né? 1 João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3. A observação diz assim, a observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. E nisto sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, está também nele, também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é o verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Vamos agora em Colossenses 3, 23. Colossenses 3.
um pouquinho antes. Colossenses 3,18. Para mim fica mais fácil, já está tudo marcadinho. Aleluia. Amados, o livro de João, só um adendo, ele escreve, e a literatura diz que João escreve os livros, as cartas, 1º, 2º e 3º João. 1 João escreve a Éfesos e as igrejas circunvizinhas, as quais ele viveu os últimos anos da sua vida. E ele escreve essas cartas com amor fraternal. Mas algumas versões vai dizer que ele escreve com amor paternal. Então, ele olha para a igreja como se fosse um pai. Com zelo e amor de um pai por aqueles filhos. Diz assim em Colossenses 3,18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pai, não irritai a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só de aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Até aqui. Pode vocês assentar, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara e limpa, e quando você lê com seu coração aberto, você já entende o que Deus quer falar com você, e automaticamente o seu cérebro se expande e o seu coração se aquebranta a entender o que Deus quer falar comigo e contigo essa noite. O livro de João é um livro de autoria anônima, porém pelas escrituras, pelo seu modo de falar, o modo de falar com amor, vai se entender que quem escreveu a epístola de 1 João foi o próprio João. Então o que nós vemos aqui? A característica de um pai. A característica de um homem amoroso, que até na sua forma de escrever se identifica. A característica de um homem que vai admoestar a sua igreja em amor. A característica daquele que vai exortar a igreja em amor. E quando ele exorta aqui a igreja, a literatura, ela vai falar que estavam entrando agnósticos e doutrinas nas igrejas de Éfeso e nas outras igrejas, algumas doutrinas que não acreditavam na ressurreição ou na reencarnação, que Cristo ressuscitou em corpo encarnado. Então ele se preocupa com a espiritualidade daquele povo e com a identidade espiritual daquele povo, a qual ele tinha tomado para si como um pai, como um líder, e ele escreve cartas mesmo dentro da ilha de Patmos e faz com que essa carta chegue lá, e ele preocupado com a visão espiritual daquele povo. Um pai, ele não se preocupa só em dar alimento dentro da casa para o filho, mas ele se preocupa com que aquilo que o filho está comendo. Um pastor, ele não se preocupa só com o que está acontecendo dentro da igreja, mas ele se preocupa com a identidade de dentro da igreja. Como que aquele povo está se comportando, qual o alimento que aquele povo está comendo, como que o povo dele está andando.
Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu era da IPVC, Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho, onde ali haviam 3 cultos por dia, de tantos jovens que tinha. Existia o culto de manhã, que era um culto de ensinamento, existia um culto às 6 horas da tarde e existia um culto às 8 horas da noite, que quem fazia era o pastor Ciro, que ele tinha mais de 70 anos. E esse homem ficava nos 3 cultos na porta, com aquele cabelinho branco, cumprimentando todos os amados que entravam, preocupado com os irmãos que ali iam chegar. E um homem, um senhor jovem, com a mentalidade jovem. Hoje, falta juventude para os pais. Porque eles estão tão sobrecarregados das funções do dia a dia, que eles não têm tempo de ser jovem para com seus filhos. E os filhos, eles precisam dos pais em todos os momentos, em fases diferenciadas. Quando o filho é pequeno, o pai precisa ter fôlego de vida, ser jovem, para poder brincar com aquela criança. Quando o filho é adolescente, ele precisa de uma outra forma de se comunicar com aquele seu filho. Quando ele é homem, ele faz como Salomão, ser homem. Salomão escuta de Davi, o melhor conselho, ser homem. A mesma coisa é um pastor. Ele coloca a identidade naquela igreja e ele se preocupa. E eu lembro, irmãos, que eu era muito magra e eu tinha os cabelos assim, todo enrolado. Não sei onde foi parar, mas tudo bem. Todo cacheado e enorme. E eu chegava na igreja nos 3 cultos e ele olhava assim, eu de longe, ele, lá veio o pirulito. E meu apelido ficou pirulito. E cada um tinha um irmão sabonete, tinha o irmão chinelo. Então era um senhor que em amor ele conseguia se achegar aos jovens. E ele conseguia tirar dos jovens o melhor que eles tinham para oferecer a Deus. A preocupação espiritual daquele homem, eu vi anos depois, quando uma amiga querida, missionária também, teve um acidente fatal de carro. E eu fui ouvir novamente a voz do pastor, anos depois, 20 anos depois, já com seus 92 anos, indo lá no enterro da ovelhinha dele, que ele cuidou aos 14 anos de idade. Isso é tremendo, amados. Isso é tremendo, isso é identidade espiritual. Isso é você saber a identidade daquele homem. Assim como a gente vê aqui a identidade de João. João, aquele que deita no peito de Jesus, que tem identidade e que fala de amor, e ele sabe quem ele é em Cristo Jesus, e ele prossegue, e ele admoesta as igrejas, e ele fala em amor. Deus tem me ensinado muito, porque como eu nasci, eu já falei aqui para os irmãos, a gente que nasce sem mãe, a gente cresce muito bruta, e às vezes a gente fala com a pessoa achando que está falando normal, mas às vezes a pessoa interpreta como se fosse uma grosseria. Mas é o nosso jeito, é normal, é pá, sabe? Direto. Eu sou uma pessoa muito direta. Então isso às vezes choca. E o Senhor tem me ministrado em amor. E falado, filha, não é assim. E a gente vê aqui o livro de João, ele vai falando com o povo. E ele vai falando, lembra dos mandamentos. Lembra que aquele que está em luz, é luz. Você tem sua identidade espiritual, saber quem você é, dentro e fora da igreja. Não deixa essas doutrinas corromperem a sua mente. Não deixa essas doutrinas entrarem em você. Tem identidade espiritual. Olha aqui, acorda. Eu sou o seu pai, vamos lá. Deus é o seu pai e eu sou aqui na terra o representante de Deus, o amor de Deus por ti. Aleluia. O pai muitas vezes está faltando essa direção do pai, de chegar dentro de casa e tomar controle de todas as coisas. Porque eu vou falar um defeito grande da mulherada, é ser controladora.
A mulher, ela quer um papel que não é dela. A mulher, muitas vezes, ela quer se levantar do jeito que não é dela. Ela quer fazer coisas que tem para ela. As mulheres, elas não creram na ressurreição e elas foram preparar o corpo. Mas elas foram fazer a obrigação delas. Aquilo cabia a elas. E os homens ficaram aguardando. Eu não estou falando de machismo, irmãos. Eu não estou falando de não ajudar na casa. Eu não estou falando de obrigação doméstica. Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de ser luz. Eu estou falando de não romper os princípios cristãos que ainda são a pedra fundamental da igreja. Aleluia. Nós estamos em um domingo, num culto de família. Num culto que é um culto familiar, que essa igreja tem vários representantes, líderes de casa e de família, que tem que entender que cada macaco no seu galho. Deus chamou o homem para ser homem, Deus chamou a mulher para ser mulher. E se você não entender isso, a sua casa vai ficar em trevas, a sua casa vai ficar em guerra, a sua casa vai ficar em luta. Porque Deus, Ele não trabalha fora dos mandamentos dEle, como aqui diz a palavra. Deus, Ele trabalha nas Escrituras. E tudo, João já admoestava que aquilo que estava sendo ensinado, que era fora das Escrituras, não fazia parte do reino de Deus. Então ele chega e fala assim: este mandamento antigo é a palavra. Isso no 7, queridos. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Queridos, aquelas coisas que a gente aprendeu lá antigamente, ou quem é novo convertido está aprendendo agora, Deus não riscou da Bíblia. Deus não riscou que a mulher está sob a missão da casa do marido. Deus não riscou Provérbios 31, que diz que a mulher acorda cedo, dá ordem às suas servas e ainda vai trabalhar, mas que honra o seu marido. Deus não riscou aqui Colossenses, que diz que é para os pais não provocar a ira dos filhos. Deus não riscou os mandamentos antigos. Será que estamos sendo tão apostólicos que estamos fazendo receita nova fora da Bíblia? Qual a identidade da Igreja Exército de Deus? Eu vejo pela vida e a família do Tiago que é uma igreja de família. Eu vejo pela família do Isaías, pela família do André, pela família do pastor Fernando, pelos irmãos, pela Brenda, que sempre traz a irmãzinha, para a irmã Janice, que é uma igreja de família. E essa identidade, família e amor, é a identidade da igreja. Aleluia. E eu lembro daquele pastor, e eu lembro da esposa dele, sempre ao lado dele, a filha dele, Cláudia, uma escritora fantástica. Aprendi a devorar livros com aquela mulher. Ela escrevia livros e ela nos levou ao navio Logos para a gente conhecer missionários. Eu com 15 anos dentro do navio Logos, falando com argentino, não falava nem português, mas eu queria falar com os argentinos, e eu queria ir para Filipinas, eu queria ir para a Índia, olha. Eu queria amarrar os capetas da Índia, com 15 anos. Porque aquele homem nos incentivou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E hoje eu vejo que a minha identidade espiritual, eu já sei qual é a minha identidade espiritual. Hoje eu estou em um grande... Estou falando muito eu, né, amados? Misericórdia. Mas é porque a gente está falando de família. E a gente vê João aqui falando que não há mandamento que seja arriscado da Bíblia. Que as coisas têm que ser cumpridas. Aleluia. Que o homem tem que ser o cabeça. Que as coisas não podem ficar fora da ordem. Para que a igreja não cresça desestruturada. Às vezes você entra em igrejas
e um monte de moça solteira, e os homens fora da igreja. E o que o inimigo tem mais combatido nesse tempo é as famílias. Ele tem se levantado para destruir as famílias, para destruir o projeto perfeito de Deus. Homem, primeiro Deus fez Adão, depois Deus fez Eva, porque o Senhor viu que era bom que o homem não ficasse só. Então eles pecaram, foram para fora do jardim, mas o projeto continuou. Deus fez, transformou maldição em bênção, e o projeto virou família. Se o projeto de Deus não fosse família, Noé entraria na arca, só ele e os bichos. Que morra a mulher de Noé, que ninguém sabe o nome dessa mulher. Alguém sabe o nome da mulher de Noé? Não. Mas ela estava lá limpando a arca, tirando sujeira dos bichos. Ela estava lá. Tava os filhos. Aí tinha as mulheres para os filhos, para continuar a família. Porque é projeto de Deus. E ainda mais diz a palavra do Senhor, que o solitário viverá em família. Ainda que ele esteja sem mulher, sem filhos, sem ninguém, a igreja adota ele. Aleluia. A igreja como família, ela pega o solitário. Ela fala, não, irmão, hoje você vai almoçar aqui. Não, irmão, vamos ali na minha festa. Não, irmão, ó, vai ter festividade na igreja. A igreja vira uma grande festa para que o solitário viva em família. Aleluia. A rotina. Para que tanta festa na igreja? Quantas pessoas ficam sábado à noite dentro de casa olhando por nada? Quantas mulheres que precisam de um momento de distração e sabem que se for levar o filho num parquinho, o filho vai pedir uma pipoca, ela não vai ter. Então, se tiver uma festividade na igreja e que tenha todas as coisas ali disponível, aquela mulher sábia vai levar os seus filhos para a igreja. Aleluia. E ali vai ter um abrigo, um consolo, um divertimento, uma alegria para a sua família. Amém, igreja? Amém. E onde está o Pai nisso tudo? Onde estão os homens guerreiros de Deus, valentes em oração? Aonde estão os homens que se levantam e protegem as suas esposas como pedra preciosa? E como diz a palavra que fala que ela é o vaso frágil. Mas você troca essa palavra frágil por sensível na sensibilidade espiritual do trono. Aleluia. Porque a mulher, ela não é frágil. A mulher, ela é resiliente. Ela é como a palmeira que Débora sentava embaixo. Que ia para um lado, ia para o outro, mas não se quebrava. A mulher, ela é acolhedora, ela é amor, ela é conselheira, ela é amiga, ela é a asa da galinha que protege os pitainhos. Mas o homem é como o leão dentro do seu lar. Eu lembro, pequenininha, que dava 10 horas da noite, meu pai olhava pra gente e falava, todo mundo pra cama, só com olhar. Saía todo mundo. Mas no dia seguinte, estava o pão na mesa e o primeiro a levantar para fazer o café da manhã era o meu pai. Era o maior gesto de amor que ele podia fazer por nós, era fazer o nosso café da manhã. Era um homem que nasceu numa fazenda e levou chicotadas e não sabia demonstrar amor. E ele sabia demonstrar amor fazendo. E em nenhum momento, amados, eu vi nunca a minha mãe falando mal do meu pai. Mesmo tendo todas as provas, todas as dificuldades. Vocês precisam entender que a pessoa que está do seu lado, como diz aqui no livro de João, a pessoa que Deus colocou do seu lado para conviver com você, é seu irmão
E muitas vezes nós mulheres não conseguimos enxergar isso. Que o homem que está do nosso lado, ele é um homem que Deus colocou, um irmão em Cristo Jesus, para continuar a caminhada. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E aquele que está caído, é bom que o outro levante. E que é melhor viver em dois do que um. É apenas um companheiro de viagem até a vida de Cristo Jesus. E quando você se levanta quanto a essa pessoa, diz aqui a palavra do Senhor: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Tendo essa visão, você vai procurar fazer o melhor, como se fosse Cristo Jesus. Você vai procurar tratar o próximo, o seu companheiro, o seu filho, o seu amado, a sua filha, o seu parente, quem quer que seja, como se fosse o Senhor. Eu não sei se a palavra está sendo muito dura para vocês, mas para mim está. Eu não queria estar pregando sobre isso. Porque o ser humano, quando ele cresce muito independente, ele acha que ele pode todas as coisas. O ser humano, quando ele sai, para a vida, quando ele sai sozinho, quando ele paga as suas contas, quando ele paga o seu próprio aluguel, ele se acha demais. Então Deus traz um equilíbrio, traz a palavra, nos corrige na palavra, nos corrige em amor. E João, ele fala tudo isso, ele fala assim: olha, toma cuidado. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas. Porque os irmãos ali em Éfeso e nas igrejas circunvizinhas estavam todos brigando por causa das doutrinas diferenciadas. Eu vejo pessoas se separando porque o marido é pentecostal e a mulher é apostólica. Eu vejo pessoas se separando porque um fala em línguas e outro não. Misericórdia. Eu vejo pessoas se separando porque o marido não quer ir para a igreja e é um homem de ótima índole, de ótimo coração, é um homem bom, que traz o sustento para casa, tem um equilíbrio, trabalha. Mas o Senhor ainda não o chamou, porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós entendemos que é o Senhor que nos chama. Mas aí aquela pessoa, ela prefere se livrar do problema. Porque a separação muitas vezes é se livrar do problema. Há casos e casos, amado. Eu estou falando aqui para crentes, para servos de Deus. Às vezes nós queremos nos livrar do nosso cônjuge, da nossa família. Muitas vezes o homem trabalhando demais, muitas vezes a mulher trabalhando demais, para não olhar para dentro da sua casa. Diz aqui mais a palavra do Senhor. Porque as trevas lhes cegaram os olhos. Nós estávamos falando essa semana do cedro do Líbano. O Salmo 29 diz que o Senhor derriba o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano, ele é pequenininho assim em cima, e as raízes profundas e amplas. Se é uma coisa tão boa, um referencial tão bom para o cristão, que diz que o cristão a raiz tem que ficar bem fundada no Senhor, para depois crescer em fundamento, em graça. Por que no Salmo 29 o Senhor diz que ele vai derrubar o cedro do Líbano? Porque até muitas vezes o inimigo pega a palavra do Senhor e usa contra a sua vida. Oh, Jesus. E te cega. E faz você ser religioso. E andar numa cegueira espiritual tamanha que você começa um conflito dentro da sua casa. Às vezes o homem querendo ter uma autoridade e a mulher querendo ter outra, e eles começam a se debater, e eles começam a entrar em conflito, e eles começam se chocar com o outro,
E aquela casa começa a virar em trevas e o inimigo cegando os irmãos ali dentro. Diz assim mais a palavra do Senhor: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo porque conheceste aquele que és desde o princípio. Olha que interessante. João, ele escreve aos pais. Por que ele está preocupado com os pais? Porque desde os primórdios, quem ensinava a palavra do Senhor, a não ser ao caso ali, acho que é de Filipe, que a avó, a Lloyd, e a mãe que ensinam. E ele fala assim: Pai, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Porque quem entrava nas sinagogas, se você vê, como diz ali a palavra de Coríntios, tem o primeiro átrio, o segundo átrio, o terceiro átrio, onde entravam as mulheres prostitutas que raspavam a cabeça, elas ficavam no último para escutar a palavra. Mas nos primeiros quem entrava eram os homens. Então quem escutava e levava para os filhos eram os homens. Eu digo: pais, há quanto tempo vocês não sentam com os vossos filhos para ensinar a palavra? Há quanto tempo vocês não sentam à mesa para ler um versículo para a sua família? Despertem, homens. Que essa palavra de hoje seja replicada aos quatro cantos desta terra. Como profeta eu declaro que os homens dessa terra se levantarão. Como profeta eu declaro que os encontros de mulheres serão transformados nessa terra. Eu, como profeta, eu ouvirei dos quatro cantos dessa terra que haverá muito mais encontros de varões, de homens que se levantarão em força, em sabedoria, em graça, do que encontros de mulheres. E que haja um equilíbrio espiritual de comunhão das famílias nesta terra. E eu ouvirei da parte do Senhor uma transformação, porque eu ouvirei o júbilo e os cânticos. Aleluia. E diz mais assim a palavra do Senhor: Eu vos escrevi o 14. Pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi. Jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aleluia. E sobre essa palavra, igreja, exército de Deus, o Senhor me deu uma profecia por esta casa. Que quando o amor e o equilíbrio que entram sobre essas portas no dia de hoje, e os homens que vão começar a se levantar nesta casa, como já tem se levantado, pintando, limpando, cuidando, zelando por esta casa. Em Isaías 54. Eu falei: Pai, é muito forte. Diz assim a palavra do Senhor: Canta alegremente, ó estéril, que deste a luz. Exulta de prazer, alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não os impeça os homens de se levantar nesta casa. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada.
E não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Porque por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, exército de Deus. Mas com grande benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, exército de Deus. Assim jurei que não me iraria mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outreiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida e arrojada com tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras como todo ornamento, e te fundarei como safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discipulados do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante, com justiça será confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também o espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a se ajuntar, mas não serão por mim. Quem se ajuntar contra esta casa, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Mas assim diz o Senhor para esta terra, eu digo esta noite: toda a ferramenta preparada contra a igreja, exército de Israel, não prosperará. E toda língua que se levantar contra a igreja, exército de Deus, aqui neste lugar, contra em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. O Senhor dá esta palavra profética de Isaías 54, porque essa igreja está recomeçando. Essa igreja está crescendo em sabedoria, graça e equilíbrio. Essa igreja está crescendo com uma visão que tem que ter intercessão, que os homens têm que ser cabeça, que as mulheres têm que ser ajudadoras, que a igreja vai crescer em equilíbrio, em graça e sabedoria, amor. Que as ordens do Senhor serão obedecidas, e aqui será um grande exército de Deus que lutará contra tudo aquilo que não está escrito na palavra do Senhor. Eu agradeço a rica e a santa oportunidade em Cristo Jesus. Eu só quero deixar aos irmãos que não foi fácil toda semana, como não é fácil. Que muitas vezes, quando a palavra é muito pesada, há uma relutância dentro do nosso espírito. E o Senhor me deu essa palavra em casa. E quando eu cheguei, numa certa altura, eu mudei toda a palavra. Se os irmãos pegar aqui o papel. E quando eu cheguei aqui, o Senhor falou assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, muito melhor foi obedecer essa noite do que sacrificar. E eu agradeço a oportunidade em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quantos estão saindo em posse de vitória? Louvado seja Deus, né, irmãos? A palavra do Senhor, quando vem para exortar, melhor ainda, que vem nos ensinar, vem estar nos alertando, amém?
Quando tudo vem do Senhor, irmãos, temos que, aleluia, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Estamos iniciando a semana. Louvado seja Deus. Quero agradecer a visita da Luzia, né? Seja bem-vinda, tá, irmão? Já foi falado aqui. Louvado seja Deus. A irmã pertence a algum ministério? Sim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. As portas estão sempre abertas para a irmã. Temos a nossa irmã também que está conosco aqui hoje. Amém, irmã? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos dar o término no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Louvamos a Ti, Pai, por esta palavra na qual o Senhor mandou para a Tua igreja, Deus, como nos alertando. Mas nós cremos, Deus, em nome de Jesus, que tudo está no Teu comando. Sabemos, Pai, das nossas obrigações e que seja um alerta, Deus, nesta noite, para que a Tua igreja, Deus, venha acordar. Pai, no nome de Jesus, Deus de poder e glória, aqui está o Teu povo. Leva cada um em segurança. Em nome de Jesus, tudo para a glória do Senhor. É o que nós cremos, Deus, aleluia, nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer uma correção, né? A semana aqui eu trouxe uma palavra e na correria, louvado seja Deus, ali em Gênesis capítulo 12. Ali eu não sei quem percebeu, eu falei que, louvado seja Deus, a mulher Sara, eu falei que Sara era prima de Abraão. E na realidade, que Abraão falava assim: fala que você é minha prima. E louvado seja Deus, e Abraão falou para ela falar que era irmã dele, amém? Irmão, quando tiver uma palavra direcionada para a igreja, nós não podemos estar engolindo tudo aquilo que o pregador está trazendo, amém? E hoje eu fui, aleluia, dar discipulado ali na igreja Brasil para Cristo, na parte da manhã, e eu meditei na palavra. E quando eu li a palavra, o Senhor me falou assim: temos que estar ligados no trono do Senhor e meditar e ter certeza daquilo que nós trazemos para a igreja. Amém? Amanhã, aleluia, temos a oração, né, irmão? Às 8 horas aqui na igreja. Das 7 às 8. Às 7 horas? 7. Às 7 horas teremos a oração na igreja. Eu e o irmão André vamos dar início às visitas aos lares. Convido o irmão para estar participando conosco numa oportunidade também, está nos ajudando, o irmão, a esposa. Em nome de Jesus, nós já vamos começar a dar início às visitas aos lares de visitantes que estão aqui, louvado seja Deus, vindo à Igreja Exército de Deus, amém? Amanhã vamos estar indo para Planalto Paulista, fazendo uma visita para a família. E ali dar um acompanhamento para aquela casa, no nome de Jesus, amém? Irmã Luzia, a irmã que está aqui, louvado seja Deus. Esta é uma igreja que está acolhendo, precisar de nós, estamos aqui à disposição, amém? Tem homens, mulheres de Deus aqui para estar ajudando, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Vamos, aleluia, dar a bênção apostólica no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diz? Amém. Cumprimento teu irmão, desejo uma ótima semana em nome de Jesus.